Bom dia, pessoal. Hoje eu vou entrar com a função parte 2. Qual a definição de uma função? Sejam A e B dois conjuntos não vazios e F uma relação de A em B, essa relação F é uma função de A em B. Quando a cada elemento X do conjunto A está associado um e apenas a um elemento de Y do conjunto B. Então, pela definição, eu tenho aqui meu conjunto A, meu conjunto B. A relação de A para B é dada como uma função, onde um elemento de A está associado apenas a um elemento de B. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Cada elemento de A está relacionado a apenas um elemento de B, para ser considerado como função. Então, 0 e o 0. O 1 está relacionado ao 3. E o 2 está relacionado ao 6. Ou seja, então isso aqui, ó, eu tenho uma função, certo? Olha o segundo exemplo que eu coloquei. Meu conjunto A, que é o X, é 0, 1 e 2. Meu conjunto B, que é Y, é 0, 3 e 6. Certo? É o mesmo conjunto. Só que olha a relação aqui, ó. 0 não está relacionado com ninguém. 1 está relacionado a 3. E 2 está relacionado a 6. Aqui não é uma função. Por que não é função? Porque um elemento aqui de A não está relacionado a ninguém aqui. O que pode acontecer é dois elementos de A estar relacionados ao mesmo daqui. Por exemplo, o 1 e o 2 poderiam estar os dois relacionados a 3. Aí eu caracterizo como função. E o 0, por exemplo, com 0. Aí eu caracterizaria função. Mas se tem um elemento de A que não está relacionado com ninguém aqui, não é função. Essa é a definição mais rápida do Oeste. Agora as notações, tá? Como que é as notações? Ó, você pode encontrar isso aqui, ó. F, dois pontos de A, com essas traços e uma seta de B. Como que faz a leitura disso? Função F de A em B. Função F de A em B. Ou eu posso achar assim, ó. F de X. Função de X. F de X. Tá? E aí eu dei exemplo aí de uma função. Olha a escrita dela. Y é igual a X mais 5. O que ele tá querendo dizer aqui? Que os valores de Y vai ser o resultado disso aqui. Ah, mas eu não tenho valores de X, mas ela é o termo independente, então eu posso dar vários valores. Posso colocar aqui X vale 0, X vale 1, X vale 2. Por exemplo, se X valer 0, 0 mais 5, 5. Então, Y vai ser 5. X valendo 1, 1 mais 5, 6. Então, Y vale 6. X valendo 2, 2 mais 5, 7. Então, Y vale 7, certo? Ou eu posso escrever assim, F de X é igual a X mais 5. É a mesma coisa, tá? Ou eu poderia escrever F de 2, significa que X aqui vai valer 2. Eu já estou determinando que X vale 2, ok? E aí eu tenho uma função do primeiro grau. Olha, me remete a uma equação do primeiro grau. E é. Lembra que a equação do primeiro grau é dada como AX mais B, certo? Ou Y é igual a X mais B, onde A e B são meus coeficientes numéricos, então eu vou atribuir números a ele, certo? Eu também posso ter uma equação assim, quando B vale 0, ó, qualquer coisa mais 0 é o próprio número. Então, eu vou ter uma função linear assim, ó, AX, ou Y é igual a AX.
que é até o exemplo que ela deu na aula anterior, na aula passada, na semana passada, lá no Centro de Mídias, tá? Para fechar essa parte 2, eu passei um exercício lá no resumo, que era para você construir um gráfico dessa função. Qual é a função? Y é igual a x mais 1, ou f de x é igual a x mais 1. E aí eu determino que os valores de A vai ser 0, 1, 2, 3. Quem é A? São os valores para x. Se você olhar no começo do resumo, eu estou falando lá que o conjunto A são os elementos de x. Então, o meu conjunto A vale 0, 1, 2 e 3. Como eu faço? Monto uma tabela. Adoro tabela. Aí você vai pôr x, que são os valores que você vai dar para x. A própria equaçãozinha aqui. E aí você vai achar o valor de y, porque o y, ó, é o resultado dessa soma, certo? E aqui, ó, eu marquei os pares ordenados. Mas como, professora? Ora, o exercício tá falando que x vai valer 0, 1, 2 e 3. Então, eu marquei 0, 1, 2 e 3. Quando x valer 0, eu vou ter 0 mais 1. E 0 mais 1 é 1. Quando x valer 1, eu vou ter 1 mais 1. 1 mais 1 são 2, então o y vai valer 2. Quando x valer 2, eu vou ter 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Y vai valer 3. Quando x valer 3, eu vou ter 3 mais 1. Então, y vai valer 4. Que pares ordenados que eu montei aqui, ó? X valendo 0, y valendo 1. Olha aqui. X valendo 1. Quando x valer 1, y vai valer 2. Montei outro par aqui, ó. X e y. Quando x valer 2, y vai valer 3. Tá aqui. Quando x valer 3, y vai valer 4. Tá aqui. E aí eu montei esses pares ordenados. E aí, ó, eu construí um gráfico. Vamos voltar lá. Lá no ano passado a gente já começou a montar gráficos. Vamos continuar. Então, meu gráfico é formado, meu plano cartesiano, onde essa linha aqui na horizontal é o eixo do x e da vertical é o eixo do y, tá? E aí aqui, ó, o ponto comum entre eles dois eu marco o 0. E aí eu vou determinar cada pedaço dele. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu montei. Eu nem vou usar essa parte, mas eu fiz, nem essa, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses pares ordenados, ó, 0 e 1. 0 e 1. Marquei aqui meu ponto. 1 e 2. 1 é x, 2 é y. Então, 1 é x, 2 é y. Onde que eles se encontram? Exatamente aqui, ó. 2 e 3. Quando x vale 2, y vale 3. X vale 2, y vale 3. Ó, onde eles se encontram? Aqui. 3 e 4. Quando x vale 3, y vale 4. X valendo 3, y valendo 4. Eu não posso inverter isso, hein, gente? Senão dá errado minha reta. E aí eu vou traçar meu gráfico, ó. Tracei meu gráfico. O que eu tenho que prestar atenção? Que se eu colocar ao contrário, por exemplo, x valendo 2 e y valendo 1, olha o que vai acontecer. X valendo 2 e y valendo... Olha onde vai ficar meu ponto, ó. Aqui. Tá vendo que eu já alterei o lugar? Então tem que prestar atenção. X e o y. E aí você vai traçar esse gráfico para mim. É o gráfico dessa função. F de x é x mais 1. Tá aqui meu gráfico dessa função. Tá? Tomando bastante cuidado. Cuidado que o 0 é aqui a mesma medida que eu usar entre o 0 e o 1. Eu vou usar entre o 1 e o 2. Tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo. Tá? É a mesma medida. Lembra quando no passado vocês fizeram um monte de besteira. Vocês colocavam uma distância maior entre o 0 e o 1. Depois... diminuía entre 1 e o 2. Tá errado.
Vamos caprichar. Esse aqui é o exercício que eu passei, tá bom?